Preparem-se, fanáticos por futebol. Este não é apenas mais um derby de Manchester, é um confronto carregado de uma tensão eletrizante que não víamos há anos. Será esta a temporada em que o Império Azul Celeste finalmente vacila, ou os campeões em título vão desferir uma resposta furiosa? O impensável aconteceu. O Manchester United entra neste derby mais acima na tabela classificativa pela primeira vez no que parece uma eternidade. Será que conseguem realmente surpreender os seus rivais no Etihad mais uma vez, especialmente com a história a sugerir um espetáculo recheado de golos? O City precisa desesperadamente desta vitória para reacender a sua temporada, tornando este um encontro verdadeiramente imperdível. Taticamente, estamos preparados para uma fascinante partida de xadrez. O Manchester City deverá usar o seu habitual 4-3-3, procurando um domínio da posse de bola e passes em profundidade. A sua força reside na criação de oportunidades, mas um calcanhar de Aquiles surge nos erros individuais e na vulnerabilidade contra jogadores elusivos e habilidosos. O Manchester United, em nítido contraste, poderá optar por um defensivo 3-4-2-1, priorizando a solidez. Eles destacam-se na criação de oportunidades através de pura genialidade individual e são formidáveis nos duelos aéreos. Ambas as equipas, curiosamente, são potentes no contra-ataque. Mas aqui está o problema. O United tem dificuldades em converter as suas oportunidades, enquanto o City tem demonstrado uma preocupante incapacidade de proteger uma vantagem. Será que estas fraquezas contrastantes vão definir o resultado? Ambos os gigantes de Manchester enfrentam crises de lesões significativas, lançando longas sombras sobre as suas estratégias. O City está particularmente afetado, com o maestro do meio-campo Mateo Kovacic e o dinâmico atacante Omar Marmuz afastados. A potencial ausência da faísca criativa Phil Foden enfraquece ainda mais o seu arsenal ofensivo. E aqui está uma grande surpresa. Gianluigi Donnarumma poderá ser lançado para uma estreia em derby na baliza, um verdadeiro batismo de fogo. O United não é poupado, com as ausências dos pilares defensivos Lisandro Martínez e Nosair Mazraoui e o avançado Mateus Cunha também em dúvida. Curiosamente, o United poderá também apresentar um novo guarda-redes, Sen Lammens, adicionando uma camada sem precedentes de incerteza defensiva para ambas as equipas. A tabela da Premier League, com apenas alguns jogos disputados, conta uma história verdadeiramente surpreendente. O Manchester City, de forma atípica, vegeta na 13ª posição com meros 3 pontos, tendo até tropeçado no seu único jogo em casa até agora. Entretanto, o Manchester United ocupa a 9ª posição com 4 pontos. Uma visão rara, de facto, vê-los acima do City nesta fase inicial. O City domina a posse de bola, aproximando-se de 2/3 da bola em média, mas a sua taxa de conversão de golos é alarmantemente baixa. O United, apesar de uma enxurrada de remates, converte um ainda mais escasso em 14 tentativas. Ambas as equipas, no entanto, têm uma média de cerca de 5 cantos por jogo. Poderá esta consistência no número de cantos sinalizar uma aposta de valor potencial nesse mercado? A forma recente do Manchester City tem navegado por águas incrivelmente turbulentas. Conseguiram apenas 2 vitórias nos seus últimos 5 encontros. Na Premier League, sofreram uma decepcionante derrota fora de casa por 2-1 contra o Brighton, desperdiçando uma vantagem ao intervalo. Antes disso, uma inesperada derrota em casa por 2-0 contra o Tottenham causou ondas de choque no Etihad. O seu único triunfo na Premier League foi uma vitória dominante por 4-0 fora de casa contra o Wolves. Com 2 derrotas em casa nos seus últimos 2 jogos competitivos, o terreno do City, outrora uma fortaleza impenetrável, parece agora surpreendentemente vulnerável. Poderá isto significar uma rara oportunidade para aqueles que apostam na equipa visitante? A série recente do Manchester United revela um misto de resultados, com apenas um triunfo solitário nos seus últimos 4 jogos. Conquistaram uma vitória vital por 3-2 em casa contra o Burnley na sua última jornada da Premier League, um muito necessário impulso moral. No entanto, a sua forma fora de casa tem sido notavelmente instável, com empates contra o Grimsby na Taça da Liga e o Fulham na Premier League. Também sofreram uma derrota apertada em casa contra o Arsenal.
o United não provou a vitória num jogo fora de casa nas suas últimas 2 tentativas. Conseguirão eles levar o espírito da vitória no derby de dezembro passado, que impulsionou a moral para território inimigo, ou os seus problemas fora de casa vão persistir? Analisando as estatísticas gerais dos jogos recentes, os jogos do Manchester City têm sido um espetáculo de golos, com uma média de quase 3 marcados por jogo, mas também sofrendo aproximadamente 2. Crucialmente, nos seus recentes jogos em casa, têm estado a sofrer uma média de 3 golos por jogo, uma flagrante vulnerabilidade defensiva no seu próprio reduto. O Manchester United, em contraste, mantém um registro mais equilibrado, marcando e sofrendo cerca de 1,5 golo por jogo. A taxa de vitórias recente do City é de meros 2/5, enquanto o United empatou 2 dos seus últimos 4 jogos, sugerindo uma tendência para impasses, especialmente quando joga fora de casa. Será que isto abre a porta para um jogo emocionante com muitos golos, ou um empate muito disputado? O histórico de confrontos diretos entre estes rivais ferozes é, surpreendentemente, um impasse de rivalidade. Nos seus últimos 6 confrontos, encontramos uma divisão perfeita de vitórias, empates e derrotas para ambas as equipas, sublinhando a intensidade deste jogo. Curiosamente, o seu último encontro na Premier League terminou num raro empate a 0. Historicamente, o City leva vantagem na marcação, com uma média de 1,5 golo por jogo contra um do United. No entanto, o United ostenta um histórico robusto de vitórias no Etihad. Fiquem atentos à primeira parte, os golos são frequentemente escassos, com menos de 1 golo marcado em média por qualquer uma das equipas antes do intervalo. Poderá a magia do derby fora de casa do United atacar novamente? É aqui que a coisa fica realmente interessante. Uma análise aprofundada dos padrões de golos nos confrontos diretos revela uma história de 2 cidades. O Manchester City marcou 2/3 dos seus golos em derbys em casa, mas, de forma devastadora, sofreu todos e cada um dos seus 6 golos nos confrontos diretos no Etihad. Isso, meus amigos, é um monumental sinal de alerta defensivo. Pelo contrário, o Manchester United marcou todos os 6 dos seus golos em derbys fora de casa e precisamente 0 no seu próprio terreno. Esta assimetria impressionante grita que o United se transforma numa força ofensiva muito mais perigosa no terreno do City. Na primeira parte destes confrontos, o City sofreu cada um dos seus 3 golos da primeira parte em casa, enquanto o United marcou cada um dos seus 3 golos da primeira parte fora de casa. Isto são dados críticos e detalhados para o apostador astuto que procura os mercados da primeira parte. A altura pode ser uma arma silenciosa, mas potente, particularmente nas batalhas de bola parada e nos duelos aéreos. O Manchester United, curiosamente, detém uma ligeira vantagem física aqui. Os seus defesas têm uma média crucial de 4 cm mais altos que os do City e o seu guarda-redes também se eleva sobre o seu homólogo por um único centímetro. Os médios de ambas as equipas têm a mesma altura média e, surpreendentemente, o mesmo acontece com os avançados. Esta modesta, mas mensurável, vantagem de altura para a linha defensiva do United poderá ser um fator crucial, especialmente ao defender contra cruzamentos ou ao lançar os seus próprios ataques de bola parada, complementando a sua conhecida força nos duelos aéreos. Poderá esta destreza aérea ser o fator diferenciador num jogo apertado? Quando consideramos a idade média dos jogadores, ambas as equipas apresentam um perfil notavelmente semelhante nos seus plantéis. Os defesas, avançados e médios do Manchester City situam-se todos na casa dos 20 e poucos anos. O seu guarda-redes, um jovem de 22 anos, oferece um ligeiro contraste. Os jogadores do Manchester United também espelham esta faixa etária, com os defesas a terem uma média de 25, os avançados 24 e os médios 27. Esta semelhança notável sugere que nenhuma das equipas possui uma vantagem ou desvantagem significativa relacionada com a idade nas suas posições principais. Neste aspecto tão equilibrado, outros elementos serão, sem dúvida, os fatores decisivos. As classificações dos jogadores oferecem um fascinante retrato da forma e qualidade individual. O Manchester City geralmente exibe jogadores com classificações ligeiramente mais altas na maioria das posições. Os seus defesas e avançados detêm uma pequena, mas discernível, vantagem de classificação sobre os do United.
No entanto, o contraste mais marcante surge entre os postes. O guarda-redes do City ostenta uma classificação significativamente superior, aproximando-se de um formidável 7 em 10, em comparação com o mais modesto 6,1 do United. Esta superioridade na baliza para o City poderá ser absolutamente crucial, especialmente considerando as dificuldades bem documentadas do United em finalizar consistentemente as suas oportunidades de golo. Será que a última linha de defesa do City se mostrará impenetrável ou o United encontrará uma forma de passar, apesar das probabilidades? Agora, vamos lançar um holofote sobre os potenciais heróis de ambas as equipas. Para o Manchester City, Erling Haaland é, claro, um fenómeno de golos, liderando não só em golos, mas também em duelos aéreos ganhos e prémios de homem do jogo. Oscar Bob e o maestro do meio-campo Bernardo Silva são os seus principais orquestradores, entregando consistentemente passes-chave. Para o Manchester United, Matthijs de Ligt destaca-se como um colosso defensivo, uma força nos duelos aéreos e um recipiente de um prémio de homem do jogo. Bruno Fernandes continua a ser o seu fulcro ofensivo, liderando em passes-chave e contribuindo com golos vitais. Fiquem de olho em Benjamin Sesko, que, se fizer a sua estreia, poderá ser uma ameaça imediata na frente. Quem se vai destacar e gravar o seu nome na história do derby? Pelo lado negativo, cada equipa tem os seus pontos de pressão, as suas potenciais vulnerabilidades. Para o Manchester City, Oscar Bob e Bernardo Silva estão entre os mais propensos a cometer o maior número de faltas por jogo. Bernardo Silva também se vê driblado com bastante frequência. Para o Manchester United, Luke Shaw lidera em faltas, enquanto Bruno Fernandes, apesar da sua genialidade, é o mais vezes ultrapassado por dribladores. Vários jogadores de ambos os plantéis já receberam cartões amarelos esta temporada. Estas tendências individuais podem facilmente gerar oportunidades perigosas de livre direto ou levar a mais ações disciplinares no calor intenso deste derby. Será que estas dificuldades individuais se tornarão passivos coletivos? Examinar o ritmo dos golos da temporada revela padrões intrigantes. O Manchester City parece realmente ganhar vida nas fases finais da primeira parte, marcando uma série de 3 golos entre os 30 e os 40 minutos. Também encontram as redes por volta da marca da hora e no final do jogo. Curiosamente, sofrem golos em janelas semelhantes, particularmente por volta dos 30 e 40 minutos e novamente no final. O Manchester United apresenta uma cadência de golos diferente, com um golo solitário no início da segunda parte, entre os 50 e os 60 minutos, e outro muito tardio, após a marca dos 90 minutos. Eles, no entanto, tendem a sofrer por volta da marca dos 20 minutos e novamente na segunda parte. Poderão estes padrões prever o fluxo e refluxo da marcação de golos deste derby? Considerando a última fronteira, o número total de golos da temporada. Os jogos do Manchester City têm sido um festival de golos. 2/3 dos seus jogos ultrapassaram os 2,5 golos e cada um dos seus encontros teve mais de 1,5 golos. Isto aponta fortemente para um futebol aberto e ofensivo com golos frequentes. Os jogos do Manchester United são uma perspectiva mais apertada. Apenas 1/3 dos seus jogos ultrapassou os 2,5 golos. No entanto, 2/3 dos seus jogos ainda ultrapassam a marca de 1,5 golos. Para aqueles que olham para os mercados de apostas, os jogos do City tendem consistentemente para totais de golos mais altos, enquanto o United oferece uma narrativa mais conservadora, mas ainda assim recheada de golos. Será este derby um espetáculo de golos ou um impasse tático?